Ligo da microfone. Boa noite, eu sou Kimberly Dias e antes de começar a nossa live, eu quero começar aqui com um trecho de uma música. Denuncia que tua voz tem poder de lutar contra essa covardia e nada no mundo supera o valor de uma vida. Lembra que você não está sozinha. É o trecho da música Conta Comigo, Maria, de Joel Mozart e Daisy Jacinto. O nosso tema hoje é um tema extremamente importante, necessário para a sociedade e principalmente para nós mulheres. Hoje eu estou aqui com Valdemiro Cardoso. Miro, muito obrigada mais uma vez por abrir esse espaço para debate, para conversa. Muito obrigada mesmo. Bacana. E com a nossa querida Lúcia Helena. Boa noite. Boa noite. Seja muito bem-vinda. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço pela sua participação. E também, antes, eu gostaria de agradecer a todo mundo que está nos assistindo, que está aí com a gente. Quero agradecer a toda a equipe que está aqui conosco hoje no estúdio. Muito obrigada mesmo. Graças a vocês, nós conseguimos fazer esse conteúdo tão bacana e importante para as mulheres da cidade de Carapicuíba e todas que estão acompanhando a gente nas redes sociais. Muito bem. Antes de começar aqui a nossa conversa definitivamente, que eu só estou introduzindo, eu gostaria que o Miro falasse um pouco sobre o que ele faz e depois a Lúcia, pode ser? Sim. Então, A Lúcia primeiro. então Primeiras vamos lá, mulheres, Lúcia. Né? Se Passando a vez apresente. para as mulheres, né? Eu sou Lúcia Helena, sou pedagoga de formação, né? Fiz minha pós-graduação em educação especial, sou instrutora de defesa pessoal, sou reikiana, né? Também. E uma defensora das mulheres também. Até por isso estar aqui hoje falando desse tema tão importante e atual, né? Isso aí, muito obrigada, Lúcia, mais uma vez. Agora o Miro, vamos lá. Boa noite, pessoal. Obrigado pela audiência de todos. Obrigado, Kim. Obrigado, Lúcia, por ter aceitado o convite, né? Eu sou o Miro, né? Sou morador de Carapicuíba desde que eu nasci, né? Fui policial militar por 15 anos, né? E atuo como agente federal há 10 anos, né? Trabalho com defesa pessoal também, né? A gente tem um trabalho de defesa pessoal para mulheres em situação de vulnerabilidade, né? A gente consegue atingir bastante mulher. Então, o tema, como a Lúcia disse, é um tema bastante atual e que precisa ser discutido, né? Muito bem. Já tem alguém aí interagindo com a gente? Como que está a nossa live? Tem bastante gente já aqui. Então, né? muito obrigada, pessoal, pela participação de vocês. Mandem perguntas que ao decorrer da live o Miro e a Lúcia vão responder. Então, mandem aí, dê esse feedback pra gente. Então, o nosso tema, como falamos aqui, é extremamente importante, extremamente atual. E para isso, a gente precisa informar alguns pontos, correto? Eu gostaria de saber o que é o feminicídio, Lúcia. Você poderia explicar para quem está nos assistindo? Feminicídio é um homicídio que acontece contra a mulher, né? No seu ambiente familiar, doméstico. Então, falando de uma maneira para que todos entendam, em resumo é isso. É o homicídio cometido contra a mulher, a violência dentro do seu âmbito familiar. Sim. Por conta da questão dela ser mulher, isso, né? de ser mulher Por conta também, dela né? ser mulher, né? Isso. Esse ponto é muito importante. A violência acontece pelo simples fato da mulher ser mulher. Isso não ocorre com o homem, certo? Não acontece. Não. Feminicídio já vem do feminino, né? Não, sim. Por conta de ser contra a mulher mesmo. Tá. Eu digo na questão de, por exemplo, os homens não sofrem essa Violência questão. doméstica, Essa não. questão. Não. Sim. Não sofre. E sobre a central de atendimento à mulher, o que é e como funciona? Então, tem várias centrais de atendimento, né? Vários canais onde a mulher ela pode fazer essa denúncia. Ela pode ligar para o Disque
180, que funciona todos os dias, de segunda a segunda, 24 horas por dia, porque ali ela vai ter orientações. Ela pode procurar uma delegacia de defesa da mulher. Ela também pode ligar 190 para a Polícia Militar e também procurar a Defensoria Pública, né? Hoje também nós temos a Casa da Mulher Brasileira, né? Que também é um ponto onde ela pode procurar, que fica no centro de São Paulo, no Cambuci. Depois a gente pode até colocar o endereço, né? Para quem precisar, postar o endereço. É importante ressaltar também que no caso da agressão, da ameaça que estiver ocorrendo, o ideal é que se ligue o 190, né? Isso, verdade. É imediato, né? Verdade. O 180, ele vai servir para aqueles casos em que a pessoa precisa de uma orientação, né? Que ela quer saber onde precisa ir, vão ser bem atendidas, atende 24 horas também. Mas no caso de uma agressão que esteja acontecendo, o ideal é que ligue no 190, né? O 190 ele vai atender de imediato, tá? Talvez, porque assim, o 180, ele é um órgão de nível federal, né? O atendimento e tal. Então, o 190, ele tá atuando em todos os lugares, né? Então, vai conseguir ser atendida muito mais rápido, né? No caso dessas agressões que estiverem ocorrendo. Importante ressaltar também que qualquer pessoa pode denunciar, tá? Qualquer pessoa. Não precisa ser a pessoa que está sofrendo agressão. Não precisa, qualquer pessoa. Não precisa ficar restrito. Qualquer pessoa pode fazer a denúncia. Não precisa ficar restrito à pessoa que está sofrendo a denúncia. Se um vizinho estiver acompanhando, vendo o que está acontecendo, uma amiga, né, uma amiga, se estiver vendo que, né, está acontecendo com a colega, às vezes ela fica com medo de falar, né? A pessoa pode fazer a denúncia, pode ajudar também, tá? Isso, era até uma pergunta que eu ia fazer aqui. Ah, legal. Se terceiros podem abrir uma ocorrência, fazer essa denúncia. Então, pode. Muita gente hoje tem... Muita gente hoje tem falado, né? Em briga de marido e mulher não se mete a colher. Não, se mete a colher sim. Nós não podemos ser omissos, né? Quando um crime está acontecendo. Porque de uma agressão, ali pode ocorrer um homicídio também. Então, não existe mais isso que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Então, não vamos ser omissos, não vamos ter medo. E você pode denunciar sim e você não precisa se identificar. Legal. Uma coisa que a gente sempre comenta e a gente se preocupa é o que acontece com a mulher que é agredida, ela denuncia e aí depois ela tem que voltar para casa. Como que funciona esse processo? Porque muitas vezes ela acaba lidando novamente com o agressor. Quais são as medidas para proteger essa mulher que denunciou? Você quer? Então, depois que a mulher ela foi agredida, tá? Ela correu atrás dos direitos dela, o juiz vai impetrar algumas medidas ali para proteger essa pessoa, né? E aí, no caso, essas medidas elas podem atingir tanto o homem, né? Que aí ele pode pedir para essa pessoa sair de dentro de casa, proibir que essa pessoa veja os filhos, entendeu? Uma série de medidas que pode ser tomada com relação ao homem, né? E também uma série de medidas que podem ser tomadas com relação à mulher, né? Tirando essa mulher daquela casa, né? Porque às vezes ela vai ter que voltar e o cara vai estar lá, né? Tentando agredir novamente, né? Então, como é que vai fazer, né? Então, é o ideal que às vezes se retire essa mulher dessa casa, se leve para um abrigo, como a Lúcia pontuou aí, né? Então, as medidas elas podem ser tanto pro homem quanto para a mulher, né? O importante é que a pessoa não deixe de fazer a denúncia. Isso é muito importante. Sim, porque às vezes as mulheres têm essa preocupação de denunciar e o que vai acontecer depois, né? Então é importante a gente informar aqui que existe esses meios para proteger a mulher após a denúncia, correto? E muitas vezes também nós, enquanto policiais militares, quando nós somos acionados e você chega na casa daquela mulher, às vezes ela nem quer fazer essa denúncia, né? Ela não quer por medo, né? Por preconceito, o que vão pensar de mim? Eu estou mandando preso o pai dos meus filhos. Então, fica complicado realmente para essa mulher. E muitas vezes ela não quer
prestar queixa. E ela precisa. E aí pode acontecer, né, Lúcia, aquela questão da violência patrimonial. Isso, na verdade, exatamente. Em que o cara que ele detém o poder aquisitivo, né? Então, financeiro, então ele fica fazendo com que a mulher sofra, né? Exatamente. Por conta dessa questão, né? Porque é ele que supre a necessidade da família, né? Sim. É só ele quem trabalha. Sim. E aí, muitas vezes, a esposa, ela é a dona do lar. Ela cuida do lar, dos filhos. E ela não tem o seu poder aquisitivo. Ela não tem dinheiro para estar fora. E aí, aonde também o homem, ele se aproveita dessa situação, né? E ela fica omissa também por conta disso. Quem vai dar o sustento para os meus filhos? E resta falar aqui também, porque a agressão, ela não é só física, né? Verdade. Ótimo, é e até física, perguntar isso, que as pessoas às vezes acham que eu só vou denunciar quando chegar no nível que o cara me agrediu, meu esposo, meu namorado me agrediu. E não, existe a violência psicológica, patrimonial, moral. Então, mulheres, não esperem... Xingamento, né? Exato. Não esperem chegar na agressão física para denunciar, correto? Verdade, corretíssimo. Sim. Então, beleza, vamos lá. Eu perguntei sobre a questão do agressor para vocês e o que acontece se esse agressor descumprir essas medidas protetivas. E aqui nos bastidores vocês comentaram sobre uma lei. Isso. Eu gostaria que vocês explicassem mais ou menos como que funciona. Assim, eu confesso que eu não sei muito bem sobre essas partes, então vocês podem explicar para mim também. Então, a gente falou que em 2018 foi criada uma lei para que se torne crime, né, o descumprimento dessas medidas protetivas, né? Então, a partir de 2018, é crime o descumprimento, né? Com pena de 3 a 2 anos, né? Se eu não me engano, eu vou até ler aqui, para que as pessoas anotem aí e tal, né? É a lei número 13641, de 3 de abril de 2018, né? No artigo 24A dessa lei, ele fala que descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas na lei. Pena de 3 meses a 2 anos. Então, se tornou crime, tá? A gente não tá brincando. Você vê que veio a Lei Maria da Penha e ela vem sendo aprimorada, né? Verdade. Ela vem sendo aprimorada, né? Legal. E qual é o primeiro passo? Agora eu vou direcionar aqui para a Lúcia, porque é uma pergunta voltada mesmo para nós mulheres. Eu estou sofrendo esse tipo de agressão. Qual é o primeiro passo? Porque muitas vezes as pessoas pensam que denunciar é fácil. E muitas vezes não é. Não. O que a gente pode fazer quando a gente passa por isso? Porque existe toda a questão psicológica, aquilo que a gente comentou sobre o abuso que é de uma forma sutil. Então, talvez o primeiro passo seja pedir ajuda para alguém que está ao nosso lado, um familiar, uma amiga. O que você sugere para a gente? Então, o primeiro passo é conversar com alguém que você tenha confiança da família e contar o que está acontecendo, né? Muitas vezes, para os pais, irmãos, às vezes uma amiga, né? Uma amiga muito próxima, uma vizinha, né? Mas é preciso falar, é preciso que alguém saiba o que está acontecendo com você. É preciso relatar isso. E, como você mesma disse, não é fácil. Não é fácil. Mas também não tem como ajudar se você não falar. E por isso que eu acredito que esses debates, essas rodas de conversas, quando a gente para ouvir, quando a gente senta para conversar, independente de gostos, opiniões, ideias, mas quando a gente para ouvir, a gente consegue ajudar de uma forma diferente. Porque às vezes a gente julga, mas por que ela não denunciou? Por que ela não pediu ajuda? É tão fácil falar, né, Lúcia? Eu ia falar isso agora, você... ouvir sem julgamento, né? Porque é fácil nós que estamos de fora julgar, mas nós não conhecemos o dia a dia daquela família, a dinâmica que é esse envolvimento. Então, é você ouvir e não julgar.
Perfeito. E lembrando que, infelizmente, essa questão é uma questão cultural que vem já de muitos e muitos anos. Verdade. Né? Quantas mulheres já sofreram dentro de casa e não conseguiram pedir ajuda? Porque hoje a gente está aqui conversando. Mas pensa, alguns anos atrás, isso não acontecia. De maneira alguma. Então, assim, que bom que temos essa oportunidade, temos pessoas abrindo espaço para a gente conversar, para a gente falar sobre isso, levar informação, porque, infelizmente, a gente está muito atrasado em relação a isso. Então, eu sempre agradeço quando a gente tem essa oportunidade de falar, de debater, de aprender. Como eu falei aqui, eu não sabia muito sobre a lei, porque a gente precisa aprender sobre para ajudar outras mulheres. E mesmo, né, quando a pessoa procura esse apoio, procura esses canais, lá ela vai ter um respaldo social, né? Ela vai passar por uma psicóloga, ela vai passar por uma advogada, vai ter a oportunidade, né, de conversar com essas pessoas que vão auxiliá-la, que vão orientar o passo a passo, o que ela deve fazer. Porque mesmo, às vezes, você ainda dando esse tipo de orientação e tendo esse tipo de conversa, muitas vezes a pessoa está tão envolvida naquela dinâmica que ela acaba se sentindo culpada. Exato. Verdade. Exato. Existe também essa questão da culpa, né? Quando o agressor, ele O que será que eu estou fazendo de errado para isso estar acontecendo comigo? Exato. É muito importante a gente ressaltar isso. A culpa nunca é da vítima. Se você sofreu algum tipo de agressão, peça ajuda. Procure alguém que você confie, assim como a Lúcia comentou, porque você não é culpada por isso. Porque, infelizmente, ainda existe esse peso de colocar na vítima a culpa da agressão que ela sofre. Exatamente. Miro, agora uma mais direcionada a você. Uhum. Em sua opinião, o que nós podemos fazer para combater essa violência contra a mulher aqui na cidade de Carapicuíba? Bacana. Eu acho que esse bate-papo que a gente está tendo aqui já é algo muito importante para que a gente consiga tentar, pelo menos, diminuir isso aí, né? Esclarecer para as pessoas, mostrar os caminhos que elas têm para seguir. Eu acho que isso é muito importante, né? Como eu falei, a gente tem um trabalho de aulas de defesa pessoal para mulheres em situação de vulnerabilidade, né? Assim, eu acho que as pessoas têm o direito de se defender, né? Precisam ter o direito de se defender. A gente não incita a violência de maneira nenhuma, mas, como eu disse, a gente precisa mostrar para as pessoas que não é desse jeito, né? Não é sofrendo agressão e ficando calada, né? E não vendo nada acontecer, né? Então é muito importante que as mulheres procurem conhecer mais sobre seus direitos, né? Isso, conhecer mais também. sobre quem pode ajudar elas. Como a gente falou aqui, tem o número 180 que vai ajudar, tem o 90 se estiver acontecendo na hora para você correr atrás, tem as casas de proteção, né? As delegacias de defesa da mulher. Então é muito importante que as mulheres procurem, né? Procurem seus direitos, né? Não fiquem sofrendo e caladas. Né? Isso é muito importante. Exato. A gente sempre fala do papel da mulher. No começo a gente eu até perguntei para a Lúcia sobre a questão de isso não acontece com o homem, porque a gente infelizmente vive numa sociedade onde a culpa sempre vem para a mulher. Né, Lúcia? É algo cultural. É algo cultural, infelizmente. Mas eu gostaria de saber se um dos passos também seria educar os homens a como lidar com mulheres, como respeitar mulheres. Vocês acreditam que é importante também a gente ensinar, mostrar aos homens a forma correta de se conviver com uma mulher? Eu posso só fazer um comentário? Sim, claro. Porque assim, eu acho que como a gente falou que é cultural, né? Isso vem de casa, né? Então os homens precisam rever os seus conceitos. Verdade. Os homens precisam rever os seus conceitos para criar os seus filhos, para que respeitem as mulheres. Porque quando um menino ele cresce numa casa em que o pai não respeita a mãe, obviamente que ele vai reproduzir aquilo ali, né? Então é importante que os homens também tenham consciência desse papel deles, né? De como criar os seus filhos para que não reproduzam esse tipo de atitude, né? Eu, enquanto na escola, trabalhando com o ProERD, nós vemos muito isso.
aquela criança muito agressiva, que tudo ela resolve na briga, batendo, xingando. Quando você chama os pais para conversar, né? Quando a coordenadora, a direção da escola chama os pais para conversar, e aí você começa a ver isso, você percebe que isso vem de dentro de casa. Então, essa violência que ele presencia dentro de casa, sim, ele também reproduz na atitude dele com os amigos, na escola. É um ciclo, né? É um ciclo. Infelizmente. Então, vocês acreditam que nós, enquanto sociedade, temos um papel importante para isso, para combater esse tipo de violência? Por exemplo, eu ouvi a minha vizinha sendo agredida. Eu tenho que denunciar. Sim. É o meu papel. Eu não posso simplesmente ouvir e ficar calada. Você faz parte da agressão. Quando você ouve e fica calado, você faz parte da agressão. Sim, é o que a Lúcia falou. Em briga de marido e mulher se mete a colher, sim. Porque aquilo ali pode se tornar um feminicídio, no caso, né? Pode se tornar algo muito mais grave, né? Então, é importante que você faça o seu papel como cidadão, né? Se estiver acontecendo, liga ao 90, fala, ó, tá acontecendo aqui e eu acho que, né, vai evoluir para algo pior, né? Então, é importante que as pessoas se conscientizem que devem denunciar, devem correr atrás, porque depois que morreu... Não tem mais o que fazer. Não tem mais volta, né? Então, não adianta chorar no caixão depois. É verdade. Aí não adianta falar, se eu tivesse ligado, se eu tivesse feito, aí não adianta mais. Não tem como. E as pessoas às vezes têm medo de denunciar quando escuta a vizinha sofrendo a violência, com medo de se expor. Existe algum tipo de segurança para a pessoa que vai denunciar? Por exemplo, ela pode fazer uma denúncia anônima. Ela não precisa se identificar. Está ocorrendo agora. O endereço é esse, o fato está acontecendo nesse local e ela não precisa se identificar. Bacana. Ela pode fazer uma denúncia anônima. Muito bem. Vamos abrir para as perguntas da galera que está em casa. Tem pergunta já? Produção ainda não? Comentários? Vamos ver? Vamos ver aí? Vamos dar uma olhada aqui. Quem está acompanhando a gente. Agradecer toda... Kátia Dias. Obrigado, Kátia. Obrigada. Marco Rufino. Obrigado, Marcão. Um abraço, meu irmão. Valdirene Silvia. Boa noite, Valdirene. Obrigado. A Kika, estive com a Kika esses dias aí, conversamos bastante. Um grande abraço, Kika. Márcio Fernando Soares aí. Abraço, meu irmão. Deus abençoe você, tá? Meu pai, aqui dando prestígio. Valeu, bem. Pai. Um abraço. Stephanie Carolina. Tem bastante gente aqui com a gente, viu? Fábio, Lucília Gomes, Alde. Um abraço, Alde. Edna Vânia. Fábio. Tem bastante gente aqui, viu? Alisson. Um abraço, Alisson. Andréia. A gente esteve na casa da Andréia também esses dias. Ela estava até comentando comigo sobre um caso parecido, né? Então, eu dei uma orientação para ela, mas é muito importante que as pessoas denunciem. O Sandro, abraço, Sandro. Sônia, Fábio Dias. Tem bastante gente aqui, viu? Acho que não vou conseguir ler tudo, não. Cris Tavares. A Cris treina com a gente lá, né? Gosta dos treinos e ela falou que assim, ela começou a se sentir muito mais confiante depois que ela começou a treinar. Bacana, tá? Cláudio, Daniel, Lohana Félix, Paulo Roberto, tem bastante gente aqui, tá, gente? Depois a gente continua indo aqui. Muito obrigada a todos, a todas pela participação. Mandem perguntas, porque o Miro e a Lúcia estão aqui disponíveis para responder, para a gente conversar, aprender mais sobre o tema. Como eu falei, nós estamos aqui para aprender. Eu não sei tudo sobre o tema, eu confesso que eu me interesso bastante. É uma coisa que eu estou sempre pesquisando, porque eu, enquanto mulher, eu acredito que eu preciso estar atenta ao que acontece com a minha irmã, que acontece com alguma familiar. Então, o que eu posso deixar aqui nessa live hoje é sempre buscar informação, sempre buscar entender quais são os seus direitos, quais são os canais de denúncia, buscar apoio, e o apoio ele pode ser com amigo, com familiar, e não caminhar sozinha. Nós temos os nossos direitos, nós temos pessoas para nos apoiar,
E eu acredito que o Miro até pode disponibilizar depois o contato dele para se vocês quiserem conversar, tirar algum tipo de orientação, caso não queiram abrir aqui nos comentários, né? Pode chamar se quiser chamar no particular aqui, depois eu vou deixar nos comentários aqui o número, eu vou colocar já o número do meu celular para quem precisar, tiver com alguma dúvida, restou alguma dúvida, é só chamar. Na medida do possível a gente vai responder todo mundo, tá bom? Eu vou até colocar aqui daqui a pouco o celular, tá? Isso, é exatamente isso, porque quando a gente caminha sozinha, é muito difícil. Então, sempre busquem ajuda, sempre busquem alguém para desabafar e sempre lembre-se que você que sofre não é a culpada do que está acontecendo e que você conseguirá sair dessa. Lúcia, você falou sobre a questão das escolas. Tem pergunta aí, produção? Ih, tá. Eba, que legal. Mas então só vou finalizar aqui a pergunta. Isso, vai lá que eu vou vendo se eu acho aqui. Eu já passo tem aqui. Ótimo, beleza. Você comentou sobre a questão da escola. É muito importante a gente ensinar como se defender, ensinar as meninas quais são os seus direitos, quais são os seus os meios de denúncia, enfim. Mas você acredita que essas pautas devem estar dentro de salas de aula? Sim. Hoje, diferente, né, da época que eu estudava, hoje o currículo da escola ele é bem abrangente. Então, a professora ela tem muito mais liberdade de conversa, né, dentro da sala de aula. E o tema é atual. E as crianças elas acabam perguntando, né, elas acabam questionando. E aí eu vou puxar um pouquinho a sardinha para o meu lado agora, né? É por isso que é importante ter um policial ProERD dentro da sala de aula, porque muitas vezes a professora ela não se sente à vontade para, né, discorrer sobre esse assunto, e quando a gente tem esse policial na escola que presta essa assistência, fica mais fácil para eles explicarem numa didática diferente, na linguagem da criança, para que eles entendam melhor como é que funciona isso. Bacana. Então, a gente percebe que a educação, aquilo que a gente sempre conversa, sim, né, Miro? Sim. A educação, a cultura, a informação é o primeiro passo para tudo. Verdade. Informação é tudo hoje. E hoje a informação ela tá muito mais fácil, né? Dinâmica, ela tá na palma da nossa mão. O celular você consegue, né? Tá muito mais fácil do que antigamente, né? Então não tem desculpa, né? Verdade. Dá um Google aí que você consegue achar o que você precisa, aonde você tem que ir, né? Eu queria até deixar uma dica, assim, às vezes as mulheres se sentem com medo de sair, de falar, né? Existe muitos casos em que a gente viu que durante essa pandemia o número de mulheres vítimas assim aumentou, sim, né? Aumentou muito. Bastante, então porque elas ficaram mais confinadas em casa, tal. Sai, fala que vai no mercado, alguma coisa, liga, né? Não fica sofrendo, tá? Infelizmente, durante a pandemia, ela passou mais tempo, a mulher acabou passando mais tempo com o seu agressor. Sim, verdade. Sim. Imagina, né? Mais tempo sofrendo aquela violência. Existem casos que a mulher sabe que ela está sofrendo a violência. Tem casos que não. Sim. Tem casos quando é psicológico, quando é sutil, ela sim. não percebe. É verdade. Às vezes, essa sutileza se mascara de amor. Olha, você é tão bonita, mas esse batom vermelho está chamando muita atenção. Se você usasse um nude ou não usasse batom, a sua beleza seria maior ainda. Ah, você está muito bonita com essa roupa, mas esse decote, se ele não fosse tão aberto, se você colocasse uma blusa mais fechada, uma saia mais comprida, uma bermuda mais comprida, ou uma calça jeans que não fosse tão justa, você chamaria menos atenção e evitaria que eu tivesse que brigar na rua por sua causa.
São as... Né? Começa nas entrelinhas, né? Começa a te podar. E aí, se eu brigar, se eu arrumar uma confusão, a culpa é sua. E uma coisa que eu tava até assistindo antes de vir pra cá, um depoimento de uma jovem que ela falava que o agressor dela sempre colocava ela contra a família. Ah, mas por que você vai falar pra sua mãe? Por que você vai falar tanto sobre o nosso relacionamento pra sua amiga? O relacionamento é nosso, para as pessoas ficarem opinando, para as pessoas ficarem falando. Então também, talvez isso seja uma forma dele fazer você se isolar daquele seu ciclo. Sim. Porque fica mais fácil manipular assim, né? Infelizmente, então, mulheres, fiquem atentas a esse tipo de situação, a esse tipo de ação, né? Lembrando sempre que a agressão não ocorre só com o esposo, com o namorado. Muitas vezes acontece até entre familiares, entre amigos. Verdade. Então, temos que ficar atentas a isso e sempre respeitar os seus limites. Aquilo que não for agradável para você, aponte, fale, né? Não deixa isso continuar acontecendo. Vamos para a pergunta, Miro? Vamos lá. Então, a pergunta que eu consegui encontrar aqui foi da Andréia Lúcia, né? Se denunciar e caso essa pessoa descubra que fui eu que denunciei, o que devo fazer? Vai ser muito difícil de que a pessoa descubra quem fez a denúncia. Verdade. Até porque, como a Lúcia bem pontuou ali, a denúncia ela pode ser anônima. Você não precisa se identificar para fazer a denúncia, tá? Então, dificilmente vai acontecer. O governo, o judiciário, eles disponibilizam programas de proteção à testemunha também, né? No caso, você pode estar buscando algum programa de proteção à testemunha. Mas, como a gente falou, vai ser muito difícil, porque você não vai se identificar. Não existe a pessoa rastrear de onde está vindo a ligação. Tá? Isso é uma coisa de filme, né? Não tem. Né? Verdade. Você vai liga o 90 e faz a denúncia. Fala, não quero me envolver, mas o crime está acontecendo. Essa mulher pode ser morta. E eu gostaria que, né? Então, dificilmente alguém vai interferisse, né? Isso. Dificilmente alguém vai descobrir, né? Mesmo quando quando a vítima ou o agressor perguntar de onde veio a denúncia, quem denunciou, ele não vai ter essa informação. Não tenha medo, porque essa informação, por parte da polícia, ele não terá. É isso aí. Obrigado pela pergunta, tá, André? Tem mais uma pergunta aqui da Érica, e essa aqui é específica para você, tá, Lúcia? Érica Rufino, tá? Enquanto orientadora do ProERD, você acredita no programa? Ou seja, você acha que dá resultado? Muito. Aí, assim, são 25 anos que o ProERD está no Brasil, né? Ele é um programa que nasceu nos Estados Unidos e veio para o Brasil há 25 anos. Você é uma das precursoras aqui do ProERD. Sim, aqui, eu trabalhei com o ProERD por 18 anos. Tem bastante tempo. Dá para falar um pouquinho. Uma vida dentro do programa. E eu vi muita mudança, muita coisa boa acontecer, porque acaba que desmistificar a figura daquele policial opressor. Sim, quando nós estamos fardados dentro da sala de aula, nós conseguimos passar segurança e amizade para as crianças. Então, a criança passa a confiar na polícia, a acreditar na polícia militar. Muitas vezes nós vemos a mãe falando: olha lá, o policial, ele vai te pegar, hein? Olha, se você fizer alguma coisa de errado, eu vou mandar ele te prender. E a gente acaba chamando a atenção daquela mãe quando ela pratica isso. Por quê? Porque se a criança se perder, se acontecer qualquer coisa de ruim com aquela criança, ela vai procurar todo mundo, qualquer um, menos a polícia, porque senão ela vai ver a polícia como alguém que vai fazer algo ruim para ela. Né? Não de bom, quando na realidade ela deve colocar a polícia como amiga, para que ela procure e a polícia consiga dar essa assistência para a criança. Vocês acreditam que existe essa questão também com as mulheres na hora de denunciar?
essa questão de achar que a polícia está distante? Sim, porque por conta disso que já tem a delegacia específica, a delegacia da mulher. Muitas vezes a mulher acaba procurando uma delegacia comum e o investigador que está ali trabalhando, ele já está saturado naquele dia de várias ocorrências que ele teve e ele não dá a devida atenção àquele problema. Porque muitas vezes também ocorre da mulher ir fazer a queixa e no outro dia ela ir retirar. Ou até às vezes no mesmo dia né? Ela retirar a queixa. Isso é muito ruim, viu? Então, aí acaba caindo no descrédito também. Não justifica, mas às vezes acaba atrapalhando. Assim, na minha época de policial militar, eu atendi muitas ocorrências em que a gente, às vezes, quando chegava na delegacia para apresentar a ocorrência, já estava tudo resolvido. A mulher verdade. Você entendeu? A gente não chegava nem a fazer o boletim de ocorrência, né? Então, não sei se, assim... Isso é importante que as mulheres... Não sei se por medo, né? Não sei o que muitas que vezes, né? Isso que eu ia perguntar. Por insegurança também, né? Não é por uma questão de ameaça? Será que essas mulheres não são ameaçadas em alguns casos? Como que funciona isso? Ela foi lá, fez a queixa, depois ela retirou e aí não existe essa questão de pensar se Em alguns casos, sim, em outros não. Às vezes é como que eu posso dizer? Por inocência mesmo, por achar assim, olha, eu vou chamar a polícia e aí ele vai ver que eu estou falando sério e que algo ruim pode acontecer, então ele não vai fazer mais. Eu vi um meme esses dias, né? Aquele negócio do policial dar um susto, né? Isso! Tinha uns caras com um lençol e tal, né? Então, assim, não existe esse negócio de dar susto, né? A polícia tem que ir quando tiver realmente necessidade, né? Às vezes você chama pra vir aqui dar um susto, isso não existe, tá, gente? Lúcia, tem mais uma pergunta pra você aqui, ó, tá? Da Cris, obrigado pela pergunta anterior aí. Não lembro nem quem foi. Lúcia Helena, como orientadora do ProERD, como você detecta que uma criança ou um jovem está sofrendo com abusos, tanto psicológicos, moral ou físico? E como proceder a esta situação? Parabéns a vocês pela iniciativa. Muito obrigada. Obrigado pela pergunta, tá, Cris? Então, a produção vai passar com a água aqui, pode passar. Dentro das aulas, nós temos... Obrigada. Dentro das aulas do ProERD, nós temos a caixinha de perguntas, onde a criança ela pode fazer pergunta para o policial e ela não precisa se identificar. E também tem a professora da sala, que está ali no cotidiano com a criança e ela conhece até mais que nós, que estamos uma vez por semana na sala de aula. Então, quando ela detecta algo estranho com aquela criança, nós conversamos e vamos procurar saber o que está acontecendo com essa criança. Mas várias denúncias nós já recebemos dentro da caixinha. Ali na caixinha de perguntas, você, mesmo a criança não se identificando, você consegue saber quem é essa criança pela letra, a forma, até mesmo a folha do caderno, né, que ela arrancou do caderno, a gente consegue saber e aí é montada primeiro passo, coordenação. Segundo passo, procurar os pais para saber o que está acontecendo, sem contar diretamente. Outro passo, conselho tutelar. Quem nos dá esse respaldo. Sim. Temos mais perguntas aí? Deixa eu ver aqui. É importante ressaltar que ela falou aqui talvez a questão psicológica, moral, a gente não consiga identificar, mas física é muito fácil de identificar, né? Então não pode deixar, né? Criança com marca, alguma coisa, né? Com certeza. Isso é importante. E o bullying também, que acontece muitas vezes dentro da escola, e as crianças, elas se conhecem muito bem, né? E às vezes até nas brincadeiras de um xingar o outro, ou de um falar, você prestando atenção, você consegue saber se algo errado está acontecendo ali também. Legal. Ótimo. A Andréia está parabenizando aqui a gente pela vontade de defender e proteger.
Obrigado, Andréa. Muito obrigada, Andréia. Eliane tá falando que o ProERD é um excelente programa, né? Podemos ver ótimos resultados nas crianças. Eliane é professora, né? Então, ela... Obrigada, Eliana. Isso aí. Então, só para reforçar aqui, o 180 é para todo tipo de violência e a linha atende a denúncias de qualquer tipo de violência contra a mulher e não apenas física, xingamentos, exposição indevida, ameaças, intimidação, assédio. Então, quando a mulher liga para o 180, ela vai ter um atendimento como se fosse uma orientação. É isso? É isso? Isso. Do que ela pode fazer. Ele vai atender ela e aí é o que você falou, dúvidas, o que fazer, como fazer, onde fazer, né? Isso tudo ela vai encontrar. Como eu falei, essa é a questão, não está acontecendo um crime. Você tá com aquela dúvida, você precisa... Então você vai no 180, eles vão te orientar 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? Agora, a questão do crime acontecendo, é bom a gente ressaltar novamente. 190, né? Tá. Porque aí na hora que ela ligar, a polícia já vai até o local. Já vai de imediato. Tá, interessante. É bom a gente sempre ressaltar isso, porque às vezes a gente compartilha bastante 180, 180. Sim, e às vezes acaba esquecendo, né? Porque assim, você não vai... Talvez você não consiga ter um atendimento tão rápido no 190, como eu falei. Ele não é um programa de atendimento de urgências, né? De emergência, 180, né? Isso. Entendeu? E 190, sim. Tá. Então, mulheres e também aos homens que estão assistindo, é importante a gente ter aí sempre em mente que 180 vai ser ali para orientação, para te auxiliar, né, ali no momento, e o 190 para o que está acontecendo ali no momento de caso mesmo de crime, quando é um crime. Acontecendo um crime, né? E aí você chama e a polícia vai atender de imediato. Muito bem. Não sei se tem mais perguntas, mas só uma dúvida aqui minha. Por exemplo, voltando ao caso da vizinha, do vizinho. O meu vizinho, é um exemplo, tá, gente? Por favor, se meus vizinhos estiverem assistindo aí, é um exemplo. Ele está agredindo a minha vizinha de forma verbal. Verbal. Não chegou ainda a acontecer agressão física. Eu, enquanto vizinha, posso denunciar essa agressão ou eu só posso denunciar se for uma agressão física? Então, é um caso difícil já, né? A gente fica num... Porque assim, a agressão verbal, ela chega a ser crime? Depende do tipo de agressão. Assim, é difícil de a gente conseguir identificar isso aí, né? São casos e casos. São casos e casos, né? Às vezes o cara tá gritando, né? Aquele, né? E aí você chama, porque tá prestes a acontecer um crime, né? Você percebe que... Agora, não sei, é difícil a gente conseguir identificar isso aí, né? É uma linha muito tênue, né? Talvez porque a Lúcia... também nós, né, enquanto vizinhos, você vai saber também, né? Então, se aquela... É uma coisa corriqueira, por exemplo, né? É uma coisa que acontece esporadicamente ou sempre há esse tipo de discussão que chega à via de fato, né? Porque às vezes eles discutem num tom alto, mas daqui a pouco tá tudo bem. Exatamente. E às vezes tem por hábito falar alto mesmo. Né? Sabe, você entendeu o que eu quis dizer? Não é tão simples da gente conseguir... E é importante a gente ressaltar isso também, que são casos e casos. Sim, verdade. Né? Porque às vezes a gente pode entrar em uma coisa que nem é aquilo, né? Então é importante a gente ter essa noção, essa consciência. E se de fato for algo assim muito exagerado... A gente tá percebendo que tá exagerado e tal, aí sim, né? Toma atitude, né? Mas às vezes, sei lá, as pessoas discutem. É normal, é natural. É natural. É até, natural. Né? Casamento de 20 anos. Às vezes as pessoas discutem. Não tem nada de errado nisso. O que não pode é agressão, né? Agressão. Exatamente. Você falou da agressão verbal. Talvez a gente não consiga identificar realmente. Da minha casa, no vizinho, eu vou conseguir identificar uma agressão verbal? Não sei.
É muito difícil, é uma linha muito tênue mesmo. Eu pergunto isso porque justamente já me perguntaram e é uma dúvida. É difícil, a gente responder, mas é importante a gente falar, né? Para que haja essa compreensão de que são casos e casos. E a gente tem que analisar o caso. Ver a questão do que está sendo falado àquela mulher. Se acontece sempre, se aconteceu uma vez... né? Então, assim, eu estou aqui repassando justamente pra gente tentar entender. Chegar num denominador comum, Isso. né? Tem mais perguntas? E a mulher também se orientar, né? E procurar pesquisar vítima, também, né? E saber se aquilo que está acontecendo com ela é um caso de denúncia, é um caso dela procurar uma ajuda psicológica. Então, é necessário haver essa conversa, né, com uma pessoa de confiança, para essa pessoa também ter esse apoio, né? Exato. A vítima vai ter muito mais, né? A gente falou que a gente deve se intrometer na discussão, no desentendimento ali, mas desde que esteja já, né? Chegando, exatamente. Se exaltando e tal, né? Exato. Tem perguntas aí Deixa eu pra ver gente aqui se tem responder, pergunta. comentários. Temos quanto tempo Tem de live, bastante produção? tempo tem bastante comentário. Comentário tem bastante, tá? Muito obrigada Legal. a todos. 47 minutos? Nossa, passou muito rápido. Que bom, é porque tava bacana, que tá bacana o assunto. Então o tempo passa rápido. Vamos lá, o Fábio Tadeu tá aqui dando um joinha pra gente. Muito obrigada, Fábio. Gláucia Dourado, ligadinha aqui. Assunto extremamente importante de se discutir. Parabéns a todos. Bacana. Muito obrigada. Uma coisa a ser lembrada também é que a Delegacia da Defesa da Mulher, ela também atende o adolescente, tá? Legal. Ela também atende a criança vítima de abuso, né? Ela faz todos esses atendimentos, não atende só mulher em caso de... A gente fala às vezes da mulher, mas às vezes a família inteira sofre, a né? família toda sofre. Exato, sofre, os né? filhos, né, Os gente? filhos, né? Infelizmente, às vezes a mulher ela não se separa porque tem os filhos, né? não tem Verdade. pra onde ir. Então a gente tem que pensar no problema como um todo, né? Não é só... né? Né? A família, os filhos, como que está a mente das crianças ao ver aquela agressão, né? Então é muito importante quando a gente for lidar com casos assim, ter a empatia de entender que a mulher ela precisa de um lar, ela precisa de um trabalho, ela precisa de uma creche, ela precisa de um espaço para os filhos. Quando é procurada a Defensoria Pública, ela acaba assistindo a mulher em todo esse âmbito, né? Na procura de uma creche, na procura de um advogado, né? Que ela não tem como pagar, então é gratuito. Então, acaba assistindo em toda essa parte. Muito interessante, muito bacana. Mais uma vez eu agradeço a todos e a todas que estão nos assistindo, mandando os comentários, os joinhas. Eu também gostaria de falar aqui que nós estamos seguindo toda a questão de isolamento, os cuidados contra o vírus, que infelizmente ainda está entre nós. Então é importante, já que estamos informando, vamos informar também a questão desse cuidado, gente, né? Quando estiver tudo bem, a gente vai poder se reunir aqui, a equipe está reduzida, tudo com o devido cuidado para que a gente possa ter esse tipo de conteúdo nas nossas redes sociais, sempre respeitando aquilo que foi nos passado para combater o vírus. Legal, bacana. A Gláucia está falando aqui, o primeiro passo é se informar. É verdade. Desta forma, a pessoa vai saber se está passando por violência doméstica. Isso é o que a gente estava falando naquele começo lá, né? Às vezes a violência ela não é só física, né? Tá? Então o cara pode começar com aqueles gracejos que sutilmente, né? Ele tá te agredindo sem que você perceba, né? Começam os xingamentos. Pô, mulher, você... Aí já passa, né? Você tá muito gorda, né? E aí já, né? Diminuir a Começa imagem da mulher. A imagem da mulher, isso é violência, né? Então é uma série de... Vai minando o psicológico dela, né? A mulher acaba... Algumas mulheres, elas acabam adoecendo. Verdade. Algumas mulheres acabam adoecendo por conta entrando em depressão, né? E a depressão, os problemas fisiológicos mesmo, né? Então é muito importante, quando perceber esse tipo de situação, procurar um apoio,
procurar um amigo, procurar um órgão público que te auxilie. Você vai encontrar auxílio nos órgãos públicos. A gente costuma falar muito mal dos órgãos públicos, né? A maioria das pessoas costuma falar muito mal de mau atendimento. Tem muita gente boa nos órgãos públicos, Sim. tá? Tem muita gente disposta a ajudar, né? Basta você correr atrás. Eu sei que às vezes não é fácil, né? Mas se dispõe e Verdade. vai atrás. Hoje você também pode fazer a denúncia pela internet. Sim, isso é Né? bom ressaltar. Até mesmo pelo celular. Então é no www.webdenuncia.org.br. Isso é importante, legal. né? Não precisa sair de casa. Não precisa nem consegue sair de fazer. casa. Ainda mais durante esse período. Exatamente. Então é isso, gente. Pra gente já finalizar, porque a gente combinou de fazer 40 minutos, já foram para 47? 50 já demais, passou, Já, né? 50. Foi muito legal, gostei muito de conhecer a Lúcia. Mais uma vez, muito obrigada, Miro. Mas pra encerrar, eu gostaria que vocês passassem as redes sociais para contato, algum meio para que as pessoas que nos assistiram possam passar um feedback depois pra gente, porque isso é Perfeito. muito importante Perfeito. para o nosso trabalho também. Verdade. Pode começar, Lúcia. Lúcia Helena, tanto no Instagram quanto no Facebook. Então, Ô, Miro. isso. O meu é o Miro Cardoso, né? Tanto no Instagram quanto no Facebook. Vou deixar o número do celular aqui para quem tiver alguma dúvida. Eu já deixei nos comentários, mas eu vou falar aqui. 98013 1148. Só anotar aí. Se tiver alguma dúvida, é só chamar. Se eu não souber, a gente vai correr atrás de quem sabe, né? Mas Pra sem, poder orientar. sem resposta, a pessoa não vai ficar, tá bom? E eu também vou passar aqui a minha rede social, mas antes eu só quero finalizar com uma frase. Nós ainda estamos aqui dispostos a ouvir, a aprender. Eu não sei tudo, né? Nós não sabemos tudo, mas a partir do momento que a gente se dispõe a entender, a aprender, a gente consegue caminhar. Então, você, mulher, que está aí passando por algo e não sabe, tem alguma dúvida, não tenha medo de perguntar. Então, assim, se você tem um meio de contato, se você tem alguém que está ali ligado à área, não deixe de perguntar, tire a sua dúvida e busque informação. A produção está sinalizando que foi, produção? Mais uma pergunta? Dá tempo de responder? Dá tempo? Dá tempo, né? Dá tempo? Vamos lá. Então, então Vai vamos lá, Miri. responder. Deixa eu achar. Mais uma pergunta só pra gente finalizar. E quando a violência é gerada pela própria mãe, a criança como uma pessoa próxima pode intervir nesse caso? Acho que a própria mãe está gerando a violência, né? Sim, a Como denúncia que também pode ser feita. Tem que ser feita a denúncia. Você pode até denunciar, se a pessoa que está próxima não quer aparecer, denunciar também de maneira anônima. Sim. A equipe vai até a casa, vai constatar realmente se está ocorrendo aquela denúncia. Eu não sei se agressão. seria o caso de maus Conselho tratos, né? Maus tratos, quando é com uma criança, conselho tutelar também O pode conselho tutelar pode também. acionar o conselho tutelar, isso é importante, tá? Pelo que eu estou vendo aqui, parece ser um caso que deve estar acontecendo, então Sim. é importante que a pessoa vá atrás, tá? Exato. Acho que é isso. Exato. Então, assim, se você tem alguma dúvida, teve uma vergonha, ficou um pouco de receio de mandar aqui Isso. no ao vivo, mande pra gente depois no privado, que se a gente não souber, a gente vai pedir Isso, ajuda, vai vou correr procurar atrás, saber, né? Estamos Verdade. dispostos a isso. Então, mandem pra gente, como eu sempre falo, a live termina, mas a gente continua aí. Então, mandem perguntas, converse com a gente, interajam com a gente. E é isso, a minha rede social é k.d social media. Eu estou sempre lá compartilhando sobre conteúdos voltados a mulheres. E eu agradeço mais uma vez a todos e a todas. Mais uma vez, Miro, Lúcia. Que Deus abençoe todos Amém. vocês. Tenham um ótimo final. Tenham uma ótima final de noite. E é isso, né, Miro? É isso aí. Muito Obrigado a obrigada. todo mundo que esteve com a Obrigada. gente aí pela audiência, tá? Obrigado, Lúcia, por ter vindo de longe. Gente, ela veio de longe. Obrigado por ter vindo, obrigado, Kim. Obrigado à agradeço. produção aí, tá? O pessoal do estúdio, bacana. Obrigadão mesmo, tá? Como eu falei, meu número tá aí. Se vocês tiverem dúvida, alguma coisa, só chamar no WhatsApp lá que a gente, se não souber, a gente corre atrás de quem sabe, tá bom? Um grande abraço. Isso aí, um abraço, gente. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau, tchau.